O vídeo de hoje é o deck de Cosmo, vamos para a decklist. O deck de Cosmo é dividido em dois tipos de monstros, tá? Os seus monstros psíquicos, que são os seus pilotos, e os seus monstros máquina, que são as suas naves. Todos os seus monstros piloto, além de ter seus próprios efeitos, compartilham de um efeito em comum, que é o efeito rápido de se banir e invocar um monstro Cosmo de nível superior da sua mão. Todos os seus monstros piloto, que são basicamente os seus monstros do tipo psíquico, possuem esse efeito. Já o efeito em comum dos seus monstros máquina, das suas naves, é o seguinte: quando as suas naves são destruídas em batalha ou por um efeito de carta e enviado para o cemitério, você pode invocar por invocação um monstro Cosmo de nível inferior ao da nave diretamente do seu deck. Então esse é o efeito em comum entre todos os seus monstros. Que já fique claro isso para não precisar falar toda vez que eu falar de algum monstro. E vamos lá, o seu principal monstro piloto é o Tinkan. Por que o Tinkan é o seu principal piloto? Porque ele tem o seguinte efeito: uma vez por turno, durante a sua fase final, você pode pagar 500 pontos de vida para revelar 3 cards Cosmo com nomes diferentes do seu deck. Seu oponente elege um aleatoriamente para que você adicione à sua mão e depois você envia os outros 2 para o cemitério. Tanto o adicionado para a mão quanto os enviados para os cemitérios vão ser úteis para você, porque adicionado para a mão você pode no turno do seu oponente banir o Tinkan para invocar o que você adicionou, e no cemitério você pode trazer eles para o efeito da de trás para frente, que é uma armadilha que você ativa e escolhe um monstro no cemitério e invoca ele por invocação especial em posição de defesa. Abrir com o Tinkan é a sua principal jogada turno 1 do deck, porque é a única forma de você fazer vantagem. E caso você abra de Tinkan e de trás para frente, você já sai muito na vantagem, porque além de buscar a carta, você vai conseguir invocar o monstro que você enviou para o cemitério pelo Tinkan. Eu também utilizo uma cópia da Garota do Campo. A Garota do Campo é uma ferramenta muito ofensiva desse deck, que possibilita jogadas de OTK, tá? Porque ela possui o seguinte efeito: quando esse card causar dano de batalha ao seu oponente, você pode pagar 500 pontos de vida e adicionar um card Cosmo do seu deck à sua mão. Então você bate, adiciona um card Cosmo, aí bane ela, invoca o card que você adicionou. Então você consegue fazer já várias jogadinhas agressivas utilizando a Garota do Campo Cosmo. E ela é muito boa também pelo fato de ser nível 3 e do tipo psíquico, assim como todos os seus monstros piloto do tipo Cosmo. Ela ser nível 3 possibilita você conseguir trazer ela por invocação especial pelo efeito da nova carta, que é o Teleporte de Emergência, que é uma magia rápida que você ativa e invoca por invocação especial um monstro psíquico de nível 3 ou menos da sua mão ou do deck, mas ele é banido durante a fase final. O Teleporte é uma carta muito boa nesse deck porque você consegue trazer qualquer monstro piloto, exceto a bruxa, obviamente, que ela é nível 4, mas qualquer monstro piloto que seja nível 3 ou menos, você consegue trazer. Como a Garota, um Tinkan, e você consegue ativar o efeito do Tinkan, porque ele vai ativar o efeito do Tinkan primeiro, de adicionar a carta e enviar as cartas pro cemitério, depois vai ser banido pelo efeito da teleporte, tá? E você também pode trazer o Espantalho de Cosmo, que é outro monstro psíquico que tem o efeito de pagar 500 pontos de vida e escolher um monstro Cosmo banido e invocar ele por invocação especial, mas esses efeitos são negados e além disso destrua durante a fase final. E se destruir durante a fase final não vai ser tão problemático, porque normalmente você vai querer invocar alguma nave que esteja banida, e aí na fase final ela vai ser destruída, mas quando ela é destruída vai invocar outro Cosmo do deck. Então o Espantalho tá aqui para você ter volume com o deck e invocar os seus monstros Cosmos que estejam banidos. E para fechar os monstros piloto, eu utilizo 2 cópias da Bruxa Má de Cosmolta. Ela tem um efeito que uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode pagar 1000 pontos de vida e neste turno esse card não pode ser destruído por batalha ou por efeitos de carta. Ela tem 1900 de ataque, é um bom ataque, tá para um monstro nível 4, você consegue baixar ele sem tributo. E esse efeito de se proteger, às vezes consegue segurar bastante o turno do oponente. Aí vamos supor que uma nave sua é destruída, você invoca a Bruxa de Cosmol na fase de batalha do oponente, você ativa o efeito dela de se proteger por batalha e por efeito, e dificilmente o oponente vai tirar ela do campo, você consegue segurar bastante o turno do oponente. E eu uso 2 cópias dela e eu acho importante você rodar 2. Eu vejo algumas builds rodando 3, eu não gosto muito porque ela não faz muita vantagem, né? Ela serve mais para você se proteger, então não gosto de usar muitas cópias dela, mas 2 é importante porque ela é nível 4. E sendo nível 4 possibilita jogadas utilizando ranks 4. E essa jogadinha aqui do Utopia, junto com Utopia Relâmpago, que é uma jogada que você faz Utopia utilizando 2 bruxas, é extremamente importante para você lidar com monstros problemáticos como o Link 3 de Teni, a Leoa, enfim, monstros que tem um efeito ali de proteção. O Utopia Relâmpago lida bem porque ele bate 5000, o oponente não pode ativar efeitos enquanto ele tá batalhando, tá? Então 2 eu acho importante para você ter acesso a essa jogada. E bom, esses são os pilotos, vamos chegar agora nas naves. E definitivamente a nave mais importante é o Destruidor Negro de Cosmo. Por quê? Porque se ele é invocado por invocação normal e especial, você pode escolher um monstro no campo e destruir. Efeito simples e fácil. Entrou no campo, escolhe um monstro no campo e destrói. E além disso, seu oponente não pode escolher esse card como alvo de efeitos de card. Eu lembro que na minha primeira build de Cosmo que eu postei no canal, eu utilizava 2 do Precursor de Cosmo. E ele já era muito bom, só pelo fato dele não poder ser alvo. O efeito dele ali ganhar 1000 pontos de vida não era muito impactante, mas o fato dele não poder ser alvo já fazia esse bicho ser bom. O Destruidor Negro é um upgrade do Precursor, porque além dele não poder ser alvo, ele tem mais nível, ele tem mais ataque, e ele tem o efeito de que quando entra ainda destrói carta do oponente. Ele é uma interação. Ele é a principal carta que você quer ou adicionar pelo Tinkan, ou enviar ele para o cemitério caso você abra com a de trás para frente, para invocar ele no turno do oponente, ele se invocando, destrói a carta do oponente, caso o oponente destrua ele por batalha, se invoca outro Cosmo do deck. O Destruidor Negro é um puta card, tá? Esse card aqui é realmente muito bom.
Eu tava ansioso pra ter ele no Duel Links. Agora temos acesso a 3 cópias e, cara, que card bom. Ele é nível 8, vou falar agora das outras naves que são níveis mais baixos, tá? O primeiro é um Precursor. O Precursor aqui tá mais pra ser mais um monstro que não pode ser alvo. Você consegue trazer ele por invocação especial quando o Destruidor Negro é destruído. Então é mais um muro que o oponente tem que passar caso destrua o Destruidor Negro, tá? E além disso, ele tem efeito de, durante sua fase de apoio, ganhar 1000 pontos de vida, tá? Pode recuperar ali o ponto de vida que você perde, porque o Cosmo é um deck que paga pontos de vida pra ativar os seus efeitos. Então o Precursor vai te regenerar esses pontos de vida, tá? Também utiliza uma cópia do Deslizador de Cosmo. Tem o efeito de que quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode escolher um card de magia armadilha no campo e destruir, tá? Além de possuir o efeito padrão de todas as suas naves, tá? Quando é destruída por batalha prefeito, invoca um Cosmo de nível inferior do deck. E por último, mas não menos importante, eu utilizo uma cópia do Eclipser Sombrio de Cosmo, que é a nave mais nova, tá? Ela também possui efeito de não poder ser escolhida como alvo de efeito, tá? Então temos 3 naves aqui no deck que possuem esse efeito de não poder ser alvo, o Destruidor, o Eclipse e o Precursor. Então normalmente quando eu ativo o efeito do Tinkan, eu revelo os 3, tá? Porque eu vou garantir pelo menos uma dessas 3 na mão. E tem uma nave que não pode ser alvo no campo é de extrema importância, porque só de não poder ser alvo ela segura bastante o jogo, tá? Então normalmente eu revelo os 3 pelo efeito do Tinkan, tá? E qual eu vier pra mão, tá bom? De preferência o Destruidor, que eu posso banir o Tinkan e invocar o Destruidor da mão. Ainda mais em mãos que eu não abro com a trap. Adicionar o Destruidor pelo efeito do Tinkan se torna mais importante. E vamos lá. Qual é o efeito do Eclipse, tá? Durante o turno de qualquer duelista, quando um card de armadilha for ativado, você pode banir um monstro Cosmo do seu cemitério para negar ativação e destruir o card. Então é um negate de uma armadilha. Ele pode ser bastante útil para negar armadilhas problemáticas que tiram suas naves do campo. Não é toda armadilha que vai tirar, por exemplo, Compulsório não tira suas naves, Crackdown não tira suas naves, mas Prisão de Gelo tira suas naves, algum afogamento tira suas naves. Então ele tá aí para negar essas armadilhas problemáticas e obviamente alguma armadilha ali que vai te atrapalhar no duelo, tá? Além disso, é importante salientar que ele não tem um efeito padrão de que quando é destruído por batalha, o prefeito invocar um Cosmo de nível inferior do deck, até porque ele é nível 9 e invocaria o Destruidor Negro do deck. Invocar o Destruidor Negro do deck me parece algo bastante forte. Ele não invoca do deck, se ele é destruído por batalha ou por efeito, ele adiciona um monstro Cosmo de nível 8 ou menos do seu deck à sua mão. Então fechamos aqui as naves do deck. E para fechar as cartas de Cosmo do deck, vamos falar logo na nova carta, que é uma das melhores cartas do Orquestral, que é o campo, a cidade de Cosmo. Cara, essa carta aqui é realmente muito boa porque ela possui 3 efeitos. O primeiro é o seguinte, uma vez por turno, você pode escolher um de seus monstros Cosmos banidos, devolver ele pra mão, e se isso acontecer, você perde vida igual ao nível original dele vezes 100. Então todo turno, mano, todo turno você vai adicionar um monstro Cosmo que estiver banido pra sua mão, vai gerar vantagem de carta, vai gerar volume na sua mão, isso é muito forte. Claro, você vai pagar os pontos de vida, mas os pontos de vida estão aí pra ser pagos, né? O outro efeito dele é o seguinte, uma vez por turno, você pode revelar qualquer número de monstros Cosmo da sua mão, embaralhar eles no deck, e depois comprar cards igual ao número de cards que você embaralhou no deck. Então, outro efeito bastante bom pra corrigir mão. Às vezes você abre de campo e várias naves que estão te brincando, aí você volta as naves e basicamente compra uma mão nova. Então, é um efeito bom pra te desbricar. Também é um efeito bom pra você ter uma draw todo turno, porque pelo efeito da cidade de Cosmo você vai adicionar um monstro banido pra sua mão, aí você ativa o efeito de embaralhar esse monstro e comprar uma nova carta. Então, você na prática tá comprando uma carta pelo efeito do campo, tá? E por último, mas não menos importante, se esse card na sua zona de campo for destruído por efeito de card, você pode adicionar um card Cosmo do seu deck à sua mão. E lembrando que é um efeito de carta, não necessariamente precisa ser carta do oponente. Você pode fazer algumas jogadas com o Destruidor, de, por exemplo, destruir sua própria cidade de Cosmo, e quando é destruído, você busca qualquer carta Cosmo do seu deck. Inclusive a trap que eu uso, que é a Cosmojo, que você escolhe o monstro Cosmo que você controla, você destrói, e se isso acontecer, você bane um card que seu oponente controla ou no cemitério dele. Isso sem dar alvo. Então, às vezes, a Cosmojo é a carta que vai fazer você lidar com monstros problemáticos, situações que estejam complicadas, monstros poderosos no campo do oponente, porque ela bane sem dar alvo. É tipo a prisão de gelo aqui, que eu utilizo uma cópia. Então o campo é uma carta muito versátil, vai te dar volume de carta, vai consertar a tua mão, e além disso, se destruído, adiciona a carta do deck pra mão. É uma excelente carta. Nessa conta eu só tenho 2 campos, inclusive essa conta é do Caio, que é membro do canal, emprestou a conta pra eu gravar esse deck, mano. Brigadão. Me ajudou demais, porque o Cosmo é um deck um pouquinho caro, tá? Você tem que upar o Quinton até o nível 40, você tem que ter os 3 Tinkan. É bom ter uma garota do campo, você tem que ter os campos, as traps aqui, então é um deck um pouquinho caro. E não é todo mundo que tem, né? Mas estamos aí gravando. Obrigado, Caio, por emprestar a conta, tá? Enfim, 3 de trás pra frente, como eu já falei. E assim se fecha o main deck com 21 cartas. Mas ainda precisamos falar do extra deck. E aí eu acho que é importante a gente também falar da skill. Vou falar primeiro da skill. A skill que eu estou utilizando é a No Espaço Profundo, que é uma skill do Quinton que tem o seguinte efeito. Pode ser usada antes da sua compra normal, depois que seus pontos de vida forem reduzidos em 1000. Isso no deck Cosmo você faz brincando, tá? Você toda hora tá perdendo pontos de vida, então você consegue ativar essa skill facilmente. Em vez de conduzir sua compra normal, selecione e adicione um arco jato a laser, um cruzador Deep Space 9 ou um explorador planetário à sua mão de fora do seu deck. Essa habilidade só pode ser usada uma vez por duelo. São 3 cartas que você consegue adicionar na sua draw phase caso você perca 1000 pontos de vida, tá?
E cada uma delas faz certas jogadas nesse deck. A primeira delas e mais simples é o Explorador Planetário. Ela tem efeito simples. Você dá normal summon do Explorador, tributa ele e adiciona uma magia de campo do seu deck a summon. No caso do Cosmo, você vai adicionar Cosmo Town, que tem todos esses efeitos que eu falei pra vocês, tá? De buscar Cosmo, embaralhar Cosmo, quando destruído, adiciona carta, então é um excelente campo que você pode estar adicionando pela skill. Claro, você vai gastar seu normal summon pra dar normal summon do Explorador, tributar ele e acionar o campo, mas é uma forma aí de você estar buscando o campo através da skill, tá? O segundo é o Cruzador, que é um monstro de nível 9, que tem o efeito de se invocar por invocação especial da mão, ou enviar um monstro de máquina da sua mão para o cemitério. Então ele é a special suma que você tem do deck. Você pode, por exemplo, ter um Eclipse na mão, aí você descarta alguma máquina para invocar o Cruzador, você vai ter ele no campo Cruzador, que é nível 9. Você pode banir o piloto da mão para invocar um Eclipse. Você pode invocar o Eclipse pelo efeito do espantalho. Aí você vai ter 2 monstros de nível 9 no campo. E aí você consegue fazer jogadas de Exceed 9, tá? No caso aqui eu utilizo um Infinisteira nível 9, que tem o efeito de desassociar qualquer número de matérias dele e depois escolher esse mesmo número de cartas no campo e destruir. Então você faz ele com 2 matérias, você tira 2 matérias, destrói 2 cartas no campo, ele tem 13 de ataque, é uma jogadinha que você pode fazer utilizando o Cruzador e o Eclipse. Mas a que eu acho mais interessante é o número 9 Esfera de Dyson, tá? Que inclusive é um monstro Wise do Quinton. Então nessa build aqui a gente consegue utilizar o monstro Wise do Quinton utilizando o Quinton. E isso eu acho bem legal, tá? Você faz a esfera utilizando 2 monstros de nível 9, o Cruzador e o Eclipse, tá? E a esfera tem o seguinte efeito: durante a sua fase principal 1, se seu oponente controlar um monstro com ataque maior que o deste card, você pode desassociar uma matéria desse card para atacar diretamente. Então você dá um porradão de 2.800 de ataque diretamente. Só isso, se o oponente tiver poucos pontos de vida, é o suficiente para finalizar alguns jogos, tá? Mas não satisfeito, uma vez por etapa de batalha, se esse card com matéria for atacado, efeito rápido, você pode negar o ataque. E é uma vez por etapa de batalha, não é uma vez por fase de batalha. Ou seja, se o oponente tiver 4 monstros no campo e ele atacar com cada monstro uma vez, você pode simplesmente negar os 4 ataques, tá? Isso é muito útil, principalmente em jogos contra Yubel, que é um deck muito chato de se lidar com Cosmo, tá? A esfera de Dyson ajuda muito nessa match. E caso ele fique sem matéria, o que você vai fazer? Porque você vai tirar uma matéria dele para atacar diretamente, o efeito de negar ataques não tira a matéria, então você consegue ali negar vários ataques sem tirar a matéria, mas para atacar diretamente tem que tirar, e caso ele esteja sem matéria, ele tem um terceiro efeito. Quando esse card for escolhido como alvo de ataque, enquanto não tiver matéria, você pode escolher 2 monstros no seu cemitério e associe esses monstros a este card com matéria. Então basicamente é o seguinte, mano. Se o oponente não bulcar, não tirar ele do campo por efeito, alguma trap, e ele ficar virado pra cima, ele vai negar todos os seus ataques. Todos os seus ataques, porque ele nega na etapa de batalha. E caso ele seja atacado sem matéria, na declaração de batalha você vai equipar as matérias nele, e na etapa de batalha você nega o ataque. Então você sempre vai ter matéria nesse bicho, tá? Sempre vai ter na matéria para negar os ataques. E caso o oponente não destrua, na sua fase principal você tira a matéria e bate diretamente. Então ele força o oponente a tirar ele do campo rápido, porque caso não tire, você vai finalizar o jogo com ele. Então uma carta muito boa, ela até me surpreendeu, porque realmente essa carta é muito boa e ajudou em diversas situações. E o último monstro da skill é o Arco Jato a Laser. Ele também é um monstro nível 9, mas ele é um pouco mais complicado usar. Porque vamos lá, se você não controlar nenhum monstro, você pode invocar esse card por invocação normal sem oferecer tributo. Se esse card for invocado por invocação normal e especial, você pode escolher um monstro máquina de nível 8 ou menos no seu cemitério e invocar ele por invocação especial em posição de defesa, e se isso acontecer, o nível dele se torna 9 e além disso nexa seus efeitos. Ele é mais um monstro para você fazer rank 9, tá? Você vai querer adicionar ele pelo efeito da skill quando seu campo tá vazio, mas como uma última aposta, uma carta na manga, você adiciona esse bicho, dá normal summon dele sem tributo, obviamente seu campo tem que estar vazio, invoca invoca uma máquina do seu cemitério, ele vai se tornar nível 9, aí com os dois você faz rank 9 e vê o que é melhor na sua situação, tá? Como eu já falei, você pode invocar o Infinisteira ou a esfera de Dyson, depende da situação que você tá no seu duelo. Aí eu utilizo aqui o combo Utopia, tá? Um número 39 Utopia junto com Relâmpago, pra tirar monstros problemáticos do campo. Faço ele utilizando 2 Bruxamar. Um Aranha, tem que ter. Uma Fênix, tem que ter. Um Unicórnio, tem que ter. E pra finalizar, um Jinguiço. É mais um monstro pra lidar com situações que o deck de Cosmo normalmente não lidaria. Que o Jinguiço tira, porque o Jinguiço, quando é invocado por invocação Exceed, envia um card que seu oponente controla para o cemitério, isso sem dar alvo, e envia, tá? Então, ele é muito forte, ele entra no campo para tirar coisas problemáticas, você faz ele utilizando 2 Destruidor Negros, que são nível 8, tá? Então 2 Destruidor, invoca o Jinguiço, que tira a carta do oponente sem dar alvo, e além disso tem efeito de proteção de destruição, tá? Enfim, esse é o deck, mas antes de ir pro C-Plays, eu queria mandar um salve pros membros André, Leonardo e obviamente o Caio, que é o dono dessa conta, que me emprestou a conta. Sem vocês esse vídeo não seria possível. E caso você queira virar membro, ter acesso antecipado aos vídeos, acesse ao grupo do WhatsApp, onde além da gente trocar ideia sobre Yu-Gi-Oh!, a gente troca ideia, sei lá, sobre futebol, BBB, qualquer coisa a gente tá falando naquele grupo. Enfim, é só clicar aqui em Seja Membro que você ganha acesso a essas coisas. Além de um símbolozinho nos comentários pra identificar os membros aqui do canal, obviamente. Bom, é isso, falei dos membros, vamos agora pro C-Plays. Vamos lá, o primeiro duelo é contra um Jaden Yuki, se eu não me engano, de Yubel, tá? Vínculo Eterno, Yubel, ok. E nossa mão veio assim. Ok, mão com máquina, mão com nave, mão com piloto, que essa magia aqui rápida vai virar um piloto. E vamos lá, ele começa do normal sumo da Yubel, aí vai fazer as patifarias dele, tá? Ativar skill 20 vezes no turno, vai enviar pro cemitério, vai tchau, tchau.
vai fazer as patifarias do Yubel, vai adicionar o... Vai adicionar o Contato Milagroso. Beleza, vai ativar o Contato Milagroso embaralhando o Nils da mão e o Yubel do cemitério. E o Nils Klugger é um problema, tá? Por que o deck de Yubel é um problema? Primeira coisa, o Nils Klugger, que quando destruído, invoca o Wiseman. O Wiseman é um problema pro deck, porque o Cosmo normalmente lida com as suas situações destruindo carta, com Destruidor, tá? Com Destruidor Negro, você destrói monstro do oponente. E o Wiseman não pode ser destruído por efeitos. Outra coisa é que seus monstros Cosmo têm ataque grande. E caso vá pro turno do oponente, o oponente bate com a Yubel, destrói e dá 3.000 de dano, bate com um Klugger e mata. O Wiseman também dá um burn completo, enfim. Você piscou, você morre pro deck de Yubel, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quando você enfrenta o Yubel. Além do Wiseman não poder ser destruído por efeitos, quando o oponente faz o Klugger utilizando a Nils Fusion também é uma proteção de destruição. Então é bem complicadinho lidar contra esse deck, tá? Mas vamos lá, eu dou draw aqui do Tinkan, dou normal summon do Tinkan, bano ele para invocar o Destruidor da minha mão, e com o Destruidor vou lidar com a Yubel dele. Beleza, lidei com o primeiro problema, vou setar aqui meu teleporte e vou passar para o oponente, tá? Ele começa dando normal summon do Stratos, ele usava o Stratos nessa decklist, ele dá o efeito de destruir magia de armadilha, e eu tive que ativar o efeito do teleporte, tá? Pelo efeito do teleporte eu invoco um Tinkan, e aí ele dá fusão Nils, invocando outro Klugger, no caso enviando o Nils e a Yubel do deck pro cemitério, tá? E aí 2 Klugger no campo, fusão Nils no cemitério, ele setou uma carta, puta que pariu, a situação aqui tá muito complicada. Mas vamos lá, ele bate com o Stratos no meu Tinkan, eu bano o Tinkan pra invocar o Destruidor, pelo efeito do Destruidor. Eu vou forçar a fusão Nils no cemitério dele, tá? Então ele já bane a fusão Nils. Ele bate no meu Destruidor. Isso aqui me ajudou muito, porque como ele ativou a fusão Nils, ele não consegue mais dar Special Summon nesse turno. Então ele vai destruir, então o Klugger dele vai ser destruído por batalha. Ele vai me dar o burn aqui, tá? Mas ele não vai invocar o Wiseman do deck. Isso me salva de tomar um OTK aqui, porque caso ele invocasse o Wiseman, ele batia aqui no Destruidor e me daria 3.000 de dano, tá? O Destruidor Negro foi destruído, eu vou banir ele do cemitério para invocar o Sleep Rider, que é o deslizador do meu deck. Pelo efeito deslizador, quando ele foi normal special, eu posso destruir uma carta. Como ele foi invocado por invocação especial, eu consigo destruir uma mágica armadilha do oponente, eu destruí a polimerização dele, estava setada. Ele bateu com o Klugger de novo no deslizador. E aí vou ativar o efeito do deslizador, banir ele do cemitério e invocar o espantalho do Cosmo do meu deck. Beleza, o espantalho vai passar no campo, porque ele não tem mais nenhum monstro pra bater. Mesmo se o Stratos tivesse para bater aqui, ele tem 1.800 de ataque e meu espantalho também. Então ele não conseguiria destruir por batalha. Beleza, meu turno. Eu ativo a skill e pelo efeito da skill eu gerei o Explorador Planetário, tá? Eu vou dar normal summon do Explorador, vou tributar ele para adicionar o Cosmo Town, para acionar o Cosmo Town do deck pro mão, tá? Vou ativar o Cosmo Town, vou ativar o efeito de adicionar um monstro Cosmo banido para minha mão, tá? Vou acionar o Destruidor e perder 800 pontos de vida. Então aqui eu tô com 550 pontos de vida. E aqui é o seguinte, eu ativo o efeito do Espantalho para pagar 500 pontos de vida, então eu tô com 50 pontos de vida, que eu tô no limite, tá? Mas eu invoco o Deslizador, tá? Aqui eu ativei efeito, só que eu não posso fazer nada, tá? E aí vamos lá. Eu vou tributar o Espantalho para invocar o meu Destruidor da mão, tá? Pelo efeito do Destruidor, eu vou destruir o Klugger dele. Aí o Klugger vai ativar efeito e invocar o Wiseman do deck. E aí, com os 2 Destruidores, eu vou invocar o Jinguiço. E o Jinguiço tira esse Wiseman, porque ele vai enviar o Wiseman para o cemitério. O Wiseman não pode ser destruído por efeitos. Aí beleza, ativa o efeito da Cosmo Down para voltar o Percussor para mão para adicionar uma carta. Acabou com o Comprão Tinkan, beleza? Bato aqui com o Deslizador e bato com o Jinguiço. E aqui eu tava totalmente aquém, tá? Aqui o efeito do Espantalho foi ativado para destruir o Deslizador, só que eu protegi aqui pelo efeito do Jinguiço, tá? E aqui eu tava na merda. Por quê? Mano, qualquer coisinha que ele comprasse aqui, eu perderia. Comprasse o Nils, ele batia aqui no Deslizador e vencia. Comprasse uma Yubel, porra, fazia outra Yubel, batia e vencia. Porra, comprasse uma Fusão Nils, enfim, eu tava totalmente na merda aqui, tá? E acabou que ele comprou uma magia armadilha, tá? Aí o efeito do Espantalho pediu pra ativar de novo, eu protegi de novo pelo Jinguiço. Aí vamos lá. Dou normal summon do Tinkan, já bando o Tinkan pra trazer o Eclipse. E aí, independente do que ele tenha acertado ali, se for uma armadilha, eu consigo negar pelo efeito do Eclipse, tá? Bato, ele tinha um buraco armadilha de espinhos, então ele conseguiria destruir meu monstro, porque essa carta aqui não dava, né? Ia destruir e ia me dar o burn, mas como eu tenho um Eclipse, eu consigo banir um monstro Cosmo do cemitério, negar a armadilha dele, e aí finalizar o meu oponente com 50 pontos de vida contra o Yubel, que é um deck basicamente de burn, tá? Então, duelão, tá? Como eu falei, o Yubel é um deck muito difícil, então você vai ter que se virar ali com os recursos que você tem pra lidar com o Yubel estando de Cosmo, e você tem algumas jogadas que você consegue fazer
com esse deck, principalmente com essa skill. Mais um replay contra a Yubel, tá? Que era um deck muito presente na ranqueada, mano. Várias partidas minhas foram contra o Yubel, inclusive essa foi uma das minhas principais dificuldades pra subir com esse deck na ranqueada, tá? Porque o Yubel é um deck realmente bastante difícil de jogar contra o Cosmo. Então vamos lá, ele começa dando normal summon da Yubel, aí vai fazer as patifarias, vai enviar pro cemitério, vai trazer a outra, aí vai flipar, vai enviar pro cemitério, vai trazer a outra, aí vai flipar e vai adicionar uma carta, tá? Ele adiciona quem? Contato milagroso, beleza. Ativa a Fusão News, enviando o News e a Yubel pro cemitério e passa assim, com Clugger, com Fusão News protegendo, e a Yubel, e minha mão veio assim, tá? Vamos lá. Normal summon do Tinkan, e aqui eu já seto a minha teleporte e dou o efeito do Tinkan, tá? Vou para a fase final para dar o efeito do Tinkan. Revelo o Deslizador, o Percussor e o Destruidor, e adiciono o Deslizador e o Percussor e o Destruidor vão pro cemitério, tá? Passo tudo pro oponente, ele começa dando Normal summon do News, dando efeito da skill para acionar o Contato Milagroso. Acabou que eu acho que ele tinha Super Poly na mão, ele vai ativar a Super Poly, isso. E a Super Poly é outra carta muito forte contra o Cosmo, porque você não pode responder nada a Super Poly. Então vamos lá. Você é um Yubel que começou dando Normal Summon de um News. Você está enfrentando o Cosmo. Você mandar Normal Summon do News, seta a Super Poly. Mano, na Normal Summon de qualquer piloto do cara, Super Poly acabou tudo. Super Poly utilizando o piloto e o seu News para fazer o Shining, acabou tudo do cara, mano. Porque ele não vai poder banir o bicho em resposta a Super Poly. Enfim, mesmo se pudesse, em resposta, o bicho entrando também seria o alvo de Super Poly. Então, é muito forte, cara. A Super Poly também lida com o Destruidor, que não pode ser alvo, a Super Poly ignora isso e tira o bicho do campo. Ele não vai tiver efeito porque ele foi destruído. Enfim, além de ser forte contra os pilotos, também é forte contra as suas naves, porque não destrói e nem dá alvo. Então na situação do turno 2, você jogando de Cosmo contra a Super Poly, você tem que torcer para Bit Teleporte, porque é a única maneira de você invocar um outro piloto além da sua Normal Summon. Porque nem monstro no cemitério você vai ter para invocar através da sua trap, tá? Então é muito forte a Super Poly. O Yubel talvez seja o deck que faça o Cosmo não ter muito espaço no meta, porque realmente é complicado essa match. Mas vamos lá, ele ativa a Super Poly com o News, descartando o Kiteroid, tá? Com o News e o meu Tinkan ele vai fazer o Shining. Mas vamos lá, eu tenho o teleporte, tá? Eu abri o teleporte e consegui lidar contra essa situação. Ele dá Contato Milagroso e, mano, olha o campo do cara, mano. Um Yubel, 2 Clug, um Shine, eu tenho uma teleporte setada e um sonho, tá? Aqui eu acho que o cara ainda jogou errado, vocês vão ver. Vamos lá, ele ataca com o Shine, eu ativo a teleporte, invocando o Tinkan do deck, e aí bano o Tinkan pra evocar o Destruidor. Perfeito Destruidor, obviamente eu vou destruir a Yubel dele, tá? Porque se eu destruir o Clug, ele obviamente baniria com a Fusão News. Ou até deixaria ser destruído pra invocar o Wiseman do deck, inclusive acho que essa foi a misplay do cara. Ele em nenhum momento deixou o Clugger dele ser destruído pra invocar o Wiseman, tá? Ele bate aqui com o Clugger, dá 1500, protege o Clugger dele de destruição por batalha, e aí o Destruidor Negro vai ativar efeito pra invocar a Bruxa Cosmo, e a Bruxa sim vai segurar esse duelo, porque ele vai bater com o Clugger, eu vou pagar 1000 pontos de vida, ele vai dar 950 de ban, e de novo um duelo que eu fico com 50 pontos de vida contra o Yubel, tá? Mas aqui eu seguro todo o turno do cara. Como eu falei, a misplay dele foi não deixar o Clugger dele ser destruído pra invocar o Wiseman do deck. Se ele invoca o Wiseman do deck, eu não conseguiria segurar o burn, tá? Mas nesse caso eu segurei, e vamos lá, mano. 2 Clugger do campo, um Shine, eu com 50 pontos de vida. O que eu faço para lidar com essa situação? Vamos lá. Primeira coisa que eu ativei a skill. E pela skill, eu vou adicionar o Cruzador. E o Cruzador, como eu falei, tem efeito de descartar um monstro máquina da sua mão, de enviar um monstro máquina da sua mão e se invocar por invocação especial. No caso aqui, eu vou enviar o Deslizador para o cemitério para invocar o Cruzador. Vou banir a bruxa do meu campo para invocar o Eclipser da minha mão. E aí, 2 monstros de nível 9, eu faço a Esfera de Dyson. Mano. Vou até deixar a animação que ela merece, tá? Não é sempre que você invoca esse bicho, tá? Aí, ó. Número 9, Esfera de Dyson, tá? E aí, vamos lá. Dou o efeito dela, descarto uma matéria para eu poder atacar diretamente. Ataco diretamente, ele não toma um dano, ele protege do dano ali previo do Kiteroid. E aqui, como eu falei, Esfera de Dyson tem o efeito de negar ataques, tá? E, mano, negando os ataques, ele não fazendo nada, eu tô safe. Ele passa pra parte de batalha, ele ataca com o Clugger, eu nego. Ele ataca com outro Clugger, eu nego, e ele passa o turno. Aí vamos lá. De novo, veio da Esfera. Seta aqui é de trás pra frente, pra caso de alguma merda federal, se alguma merda acontecer, eu tô indo de trás pra frente. Dou efeito de novo da Esfera, detachando mais um material pra poder atacar diretamente. Ataco diretamente. E aqui eu tô sem matérias. Ou seja, eu não poderia negar mais ataques. Mas aí, ele dá normal suma aqui da Yubel, vai fazer os bagulho da Yubel de novo, tá? Vai invocar outro. Eu até acho que aqui seria inteligente da parte dele deixar essa Yubel aqui, tá? Se ele deixa essa Yubel aqui, o Clugger dele ser destruído, eu não sei se o Clugger dele
Calma aí, viu? Eu não sei se o Clugger dele ativa efeito quando é destruído pelo próprio efeito. Não, ele só invoca o Wiseman do deck quando é destruído por efeito de carta do oponente. Então ele não quis aqui deixar outra Yubel, mas eu acho que mesmo assim seria a decisão mais inteligente, porque na batalha ele não consegue tirar a esfera, tá? Na batalha ele não consegue tirar a esfera. Ele ativa aqui os efeitos, adiciona a carta, invoca a Yubel, adiciona o Contato Milagroso. Enfim, mas ele vai batalhar e eu vou negar os ataques. No caso aqui, como eu não tenho matéria, quando ele ataca, na declaração de batalha eu ativo outro efeito da esfera pra equipar 2 matérias do meu cemitério nele, tá? E agora com as matérias eu consigo negar os ataques. Ele bate com a Yubel, eu nego. Ele bate com o Clugger, eu nego. Ele bate com o Clugger, eu nego. E aí na minha fase principal 2, eu ativo efeito, tiro a matéria e bato diretamente e finalizo o duelo com 50 pontos de vida. Esse duelo foi muito épico, mano. Quando eu ganhei esse duelo utilizando a esfera de dice, eu comemorei demais. Porque era uma situação basicamente perdida. E com a skill, com essa jogada que a skill te dá, você consegue fazer a esfera de Dyson e ganhar do Yubel com 50 pontos de vida. Esse replay foi insano, tá? Insano. Vamos lá, mais um replay dessa vez contra um Yuto. Não vai ser tão insano contra os outros, tá? Esse replay aqui foi até no Platina, que eu subi com esse deck do Platina pro lendário, tá? E aí alguns replays bons vieram no Platina. Vamos lá. É um PK. Ele começa revelando o bicho da mão, revelando 2 monstros da mão, né? Pra enviar um pro cemitério e enviar outro pra voltar um pro deck e enviar um pro cemitério, tá? Aí ele bane a capa, ele envia a capa, bane a capa, pressionar a bota. Agora ele dá normal sumo da capa, invoca a bota e com os 2 vai fazer o leviar, tá? Pelo efeito do leviar vai tirar a matéria, invocar a capa banida. E aí vai passar assim, bane a bota pra adicionar o cavaleiro, pra adicionar as asas, né? Seta 2 cartas e passa assim, beleza? Meu turno, ativa a Cidade de Cosmo. Vou ativar o efeito para botar o Sleep Rider e o Espantalho para mão para comprar 2 cartas. Comprei o Espantalho, isso vai acontecer demais, tá? De você voltar o Cosmo e comprar exatamente o Cosmo que você votou. Isso acontece muitas vezes. Não sei o que acontece com esse jogo, mas... Cara, a matemática não faz sentido. Vamos lá. Dou normal sumo da bruxa, seta minha de trás para frente e bato aqui no leviar dele, tá? Ele ativa a asa para proteger o leviar. Mas aqui eu bano a minha bruxa para invocar o deslizador. Prefiro deslizador. Deslizador não, destruidor. Prefiro destruidor, destruo o exit dele e bato aqui no capa que estava no campo, tá? Passo tudo pro oponente. E só o deslizador já é uma carta chatinha pro PK lidar, tá? Como ele não pode ser alvo, é difícil, o PK dificilmente lida. Aí ele vai banir a capa do cemitério para adicionar um Botas. Vai banir a asa para invocar um PK do cemitério, tá? Vai dar special sumo do Botas. E com os 2 aqui vai fazer o Sword Break. Sword Break é o nome desse bicho? Break Sword, na verdade, Sword Break. Aí ele dava no Break Sword e na setada. Vai destruir as 2 pelo efeito do Break Sword. Vai invocar os PK cemitério e vai fazer esse nível 4. E aí com os 2 aqui ele tenta fazer um Rebellion. Tenta não, ele faz um Rebellion e ativa skill, tira as 2 matérias do Rebellion pra fazer ele ganhar ataque. Aí sem matéria ele bane o Botas do cemitério pra adicionar magia rápida. Ativa a magia rápida de rank up pra transformar o Rebellion no outro Rebellion lá boladão, tá? No Hacking. Só que o Hacking dá alvo. E aí ele dá lança... Eu não sei o que ele tentou fazer, que eu acho que ele tentou diminuir o ataque do meu destruidor pra passar na batalha. Mas ele viu que não podia dar alvo. Aí deu no próprio dragão dele. Enfim, teve que passar porque ele não consegue ativar o efeito aqui de tirar ataque, tá? Teve que passar. Beleza, meu turno. Ativo o efeito da Cidade do Cosmo pra adicionar a bruxa pra mão. Pelo efeito da Cidade do Cosmo eu voto o Espantalho e a bruxa da minha mão pra comprar 2 cartas. Comprei a bruxa de novo, mas agora comprei uma nave também. Pelo efeito destruidor... Vou bater no hacking dele com o destruidor vai ativar efeito, você banir ele para invocar o deslizador efeito, vai destruir a setada dele, bata com a bruxa, se bane, invoca o precursor e o precursor finaliza o duelo, tá? Duelinho simples ali contra o Cosmo, duelinho simples ali contra o Picasso para mostrar a força do efeito do destruidor, do efeito das naves Cosmo de não poder ser alvo. Só isso é o suficiente para você ganhar diversos jogos contra diversos decks, tá? Esse efeito é realmente relevante no Duel Links. E o último replay contra uma Yubel, mas não é um deck de Yubel, não é o terceiro replay contra um deck de Yubel, tá? É só o personagem de Yubel que estava utilizando Live Twin, tá? Nesse caso aqui, se eu perdesse, eu cairia, então estava numa situação complicada. Então, vamos lá. Ele começa descartando um Black Luster para invocar Xyz, invoca a Lila com as 2. Vai fazer jogadinhas de Live Twin, tá? Vai invocar Xyz Link, aí invocar a bicha do cemitério, vai os 2 fazer Link, aí invocar outra do cemitério, compra a carta, ativa a skill, lendo 0 as gambas de vida e deixa aqui a Xyz setada. No campo, no caso, com 2 setadas. Vamos lá. Contra o Live Twin, só o Destruidor Negro é muito forte. Como eu falei, o efeito não poder ser alvo é muito forte. O Live Twin tem dificuldade de lidar com esse monstro, tá? Ainda mais se você não deixa formas de ele poder ativar a prisão de gelo. Porque vários Live Twin rodam a prisão de gelo. E aí com a prisão de gelo ele consegue lidar com o Destruidor. Nesse caso aqui, eu dou normal sumo do Tinkan só para poder banir ele e invocar o Destruidor, tá? Não iria ativar efeito, eu não permitiria ter monstros máquina no cemitério para ele conseguir ativar efeito da prisão, tá? Invoca o Destruidor, e aí ele invoca a Lila aqui, para ele ver Destruidor. Eu vou destruir o monstro dele, eu acabo que eu destruo a Lila Link,
Vamos lá, ativa a cidade de Cosmo, adiciona o Tinkan pra mão, justamente para ativar o outro efeito, voltar o Tinkan e a bruxa pro deck e comprar 2 cartas. Comprei 2 Traps, tá? E o Tinkan, que é a carta que eu votei. Incrível. Acho que todas as vezes que eu ativei efeito da Cosmo Town, nesse vídeo eu comprei a carta que eu votei, tá? Enfim, acertei 2 Traps, bati na link dele, passei o turno, tá? Ele de novo compra o monstro da normal summon da Lila, invoca a Xikill do deck. Com as duas vai fazer o link da Lila. Link da Lila vai invocar a Xikill Link, vai comprar carta, vai usar os dois para fazer a Xikill Link. Vai invocar a Link Lila do cemitério, vai tentar destruir carta minha. Destruiu uma setada, beleza, destruiu a de trás pra frente. E agora ele ativa aqui a presente da Evil Gêmea. Mas a presente da alvo, se eu não me engano, né? Então ele não conseguiu ativar o efeito aqui de trocar o destruidor com o monstro dele. Teve que ativar o efeito de voltar uma trap minha, uma carta setada minha, uma magia de armadilha minha pro deck, tá? Ok, o destruidor negro ele ainda tá ali, tá? Ele bane um luz e um trevas pra invocar o Black Lush. Então ele teve como... Então ele invocou um bicho que lida com o meu destruidor. Lida, né? Porque ele vai ter que bater cabeça. E ele vai perder o Black Lush dele. E o meu destruidor vai tiver efeito e invocar um deslizador, tá? Eu podia invocar aqui o Percussor, porque o Percussor é outro monstro que não pode ser alvo. Então seria mais um monstro problemático para ele lidar. Que os links dele normalmente não lidariam. As traps normais dele, as traps em si, a prisão, não lidariam. Então, mas eu resolvi aqui invocar o deslizador, porque o deslizador já tiraria a setada dele, que poderia ser uma carta problemática para mim, tá? Destruir a setada e era um livro da lua, ok? Meu turno. Ativa o efeito da cidade de Cosmo, adiciona o destruidor pra mão, normal subo do Tinkan, bana o Tinkan, invoca o destruidor, efeito destruidor, destrói aqui no caso a Lila. Por que eu destruí a Lila? Porque, mano, se ele tiver efeito da Xikill, invocar a Lila do cemitério, tanto faz pra mim, tá? Porque se ele destrói a cidade de Cosmo, eu busco uma carta, posso buscar até a própria cidade de Cosmo. Se ele destrói o Sleep Rider, eu invoco um bicho Cosmo do deck. E ele não pode destruir o destruidor, ele não pode dar um destruidor, então tanto faz, ainda comprei a prisão de gelo aqui, tá? Então, destrua a Lila, ele ativa o efeito, invoca a Lila de novo, destrua a carta minha, acaba que ele destrui 2 deslizador, e até foi melhor pra mim, porque pelo efeito deslizador eu vou invocar a Garota do Campo, e a Garota do Campo vai me buscar a carta, tá? Vamos lá, eu seto aqui a prisão, bato no bicho dele, dou dano, Garota do Campo, busco o destruidor, eu bando a Garota do Campo, invoco o destruidor, prevê o destruidor, destruo a Xikill dele, e aí eu bato com os 2 destruidores e finalizaria o duelo, acaba que ele se rendeu, não esperou bater. Enfim, esse é o deck de Cosmo. E essa é a minha versão, tá? Eu gostei muito de usar essa skill, gostei realmente de usar essa skill, porque ela possibilita você a ter novas jogadas com o deck que o deck não tinha. E é muito fácil ativar skill, você só precisa perder pontos de vida, então você consegue perder facilmente com esse deck. Enfim, sobre o potencial do Cosmo no meta. Mano, é um deck bom, tá? Bom, ponto. Cosmo hoje é um deck bom, mas ser bom não necessariamente faz ele ser meta, porque esse deck ainda possui várias coisinhas que é complicado. A primeira e principal delas é consistência, mano. A ideia do Cosmo em si não é algo consistente, porque você tem 2 vertentes do deck, você tem os pilotos e você tem as naves, e você precisa das duas para jogar. Então se você só abre de nave, você não abre com os pilotos, você não joga. Ponto. Você não joga Yu-Gi-Oh! Se você abre com os pilotos, principalmente com o Tinkan você joga. Abrir com o Tinkan, tá jogando. Eu acho que a Konami podia trazer um skill, embora esse skill até seja interessante, essa no espaço profundo, a Konami podia trazer um skill que você trocasse um piloto por um... Sei lá, tinha uma skill que você troca um monstro psíquico da sua mão por um monstro máquina. Não necessariamente precisa citar Cosmo no nome, tá? Troca um psíquico por uma máquina. Eu acho que seria interessante. Aí você teria algumas limitações ali, podia até dar uns efeitos a mais se eu não quiser realmente forçar o Cosmo no meta. Enfim, eu acho que esse skill podia vir, mano. O Quinton já é um cara que no jogo representa o Cosmo. Não precisa nem ser skill de arquivo, uma skill pro Quinton que ajudasse o deck de Cosmo. Não tem cartas de Cosmo no TCG que melhorem esse deck. O deck em si precisa de suporte no TCG. É um deck que não recebe suporte no TCG há muito tempo, se eu não me engano. Então vai ter que esperar cartas de Cosmo no TCG, ou seja, lançarem para depois virem pro Duel Links. Então isso, ó, vai demorar muito tempo. E eu acho que um skill ajudaria o deck. Mas tem cartas que ajudariam o deck que não necessariamente são cartas de Cosmo. Como o exemplo da magia Raciocínio. Que eu vou ver se eu deixo a carta aqui na edição, tá? Ou aqui embaixo, enfim. É uma carta que ajudaria muito o deck. Mas enfim, não temos ela no Duel Links. E o deck de Cosmo é isso aí. E é bom. Não é o deck mais consistente do mundo, mas é um deck que joga Yu-Gi-Oh! E joga Yu-Gi-Oh! Bem, tá? Eu diria que as suas principais dificuldades jogando com Cosmo é o Yubel, como eu já falei. Embora você tenha ferramentas para vencer do Yubel. É o Yubel e o Orkust. Qualquer deckzinho que invoca o Dinguiço é muito forte. Porque o Dinguiço, além de ter efeito de tirar coisas que você controla sem dar alvo, isso tira suas naves que não podem ser alvo. E isso tira sem destruir, ou seja, não ativa o efeito das naves de invocar um Cosmo do deck. Além disso, tem efeito de proteção, que ferra também o efeito dos seus monstros Cosmo de destruição, tá? Então, o Dinguiço é uma carta inteiramente counter desse deck, tá? Totalmente counter desse deck.
Se o Dinguiço não existisse no jogo, talvez o Cosmo brilhasse mais. Mas o Dinguiço existe e temos que conviver com essa realidade e tentar lidar com ele de alguma forma. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E como eu falei, cogite virar membro, só clicar aqui no Seja Membro, que você me ajuda demais, 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 tá bom? É isso, fui, falei, até mais. Falou!